tudo bem? Eu sou Rosmar Rodrigues Alencar, professor de Direito Processual Penal e Filosofia do Direito e juiz federal. Este é o nosso canal YouTube e nesta série nós vamos estudar a prova penal. Essa é a primeira aula, que trata do seu conceito e aplicação prática. O conceito de prova, em sentido estrito, compreende a iniciativa da parte direcionada ao juiz com a entrega ao seu conhecimento de elementos de convicção, com o intuito de influir em sua decisão, pressupõe contraditório. Então temos aqui alguns elementos que compõem a semântica do conceito de prova em sentido estrito. Parte, legitimado, juiz imparcial, procedimento contraditório, elementos empíricos e a convicção que deve ser objeto de influência para fins de se exarar uma decisão judicial penal. Ao lado de prova em sentido estrito, nós temos o conceito de prova em sentido completo. Prova em sentido completo pressupõe etapas probatórias, desde o exame de sua fonte, perpassando pela cadeia de custódia, em especial o exame da postulação, o legitimado, a pessoa que tem iniciativa para provocar, isto é, a parte, em seguida pela admissão, com o deferimento ou indeferimento da prova, e aqui é o momento do juiz examinar se a prova atendeu aos parâmetros legais, à Constituição da República, fazendo incidir, se for o caso, as teorias sobre provas ilícitas, nos termos da Constituição, de que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, falamos da legitimidade, a iniciativa, ou chamada também de postulação, em seguida da admissão, baseada nas teorias das provas ilícitas. E essa admissão deve ser sob o crivo do contraditório. Então, em seguida a essa etapa, nós temos a produção. A produção é o debate sobre o elemento empírico juntado nos autos. Observem que a prova vai passar do elemento empírico ao elemento normativo. A prova entregue em termos sensíveis, ou seja, um documento, um laudo pericial, ou uma arma, ou ainda uma moeda falsa, ela é um objeto empírico que será encaminhada para o final, para uma sentença transformada em argumento. Então, após a produção perpassada em etapas, nós vamos ter argumento jurídico. Isto é, tudo que foi feito para se produzir a prova é transformada em prescrições, é transformada em proposições, na sentença, em um silogismo, em uma justificativa sobre o que se provou. Desta maneira, por exemplo, um depoimento testemunhal prestado oralmente, onde o objeto da prova é o que está afirmado na inicial e o sujeito da prova é a memória da testemunha, vai ser objeto de descrição na sentença e essa descrição deve ser objeto, por sua vez, de avaliação. Então, quando nós transformamos aquele elemento empírico em uma avaliação documentada, isso significa dizer que teremos argumento na sentença, justificação, proposição. Então, prova em sentido estrito, que falamos inicialmente, é aquele conceito de definição com os conteúdos de natureza semântica, juiz, parte, convicção, contraditório. Prova em sentido completo, por sua vez, envolve etapas probatórias, desde o exame de sua fonte até a sua transformação em argumento na sentença. Bom, e qual a importância de se perceber esses dois conceitos, esses dois elementos que dizem respeito à mesma prova, um termo plurívoco, né? O mesmo conceito de prova, um termo com semântica variada. Qual a importância? É separar o que é prova do que não é prova. Isto quer dizer que nem todo elemento empírico pode ser considerado prova. Aquilo que é feito às escondidas, aqueles elementos que são tomados unilateralmente, eles são apenas objetos de informação, isto é, elementos de informação. E aqui a doutrina traz uma distinção muito importante. De um lado, a prova, do outro, os elementos de informação. Por exemplo, no processo, nós vamos ter prova em sentido estrito. E quando esse processo se encerrar com sentença, nós vamos ter prova em sentido completo.
Mas se eu estiver na fase do inquérito, o que eu tenho no inquérito não poderá ser considerado prova em sentido estrito, nem prova em sentido completo, porque faltante, por exemplo, um juiz, faltante, por exemplo, uma das etapas probatórias. Nós vamos ter no inquérito policial ou na investigação preliminar em geral, o que nós denominamos de elementos de informação. Então, aqueles elementos obtidos no inquérito policial, obtidos em sede de investigação ministerial ou ainda em sede de colaboração premiada, eles não terão valor de prova em sentido robusto, eles não serão prova plena. E aqui nós fazemos uma distinção, já adiantando um dos pontos a seguir que nós vamos abordar aqui no nosso canal, que é a classificação da prova. Então, prova pode ser, quanto ao juízo ou valor, prova plena e prova não plena. Então, uma prova para ser plena, ela tem que ser tanto prova em sentido estrito, quanto prova em sentido completo. Se ela for só elemento de informação, ela não será prova plena, isto é, ela não terá o valor necessário para justificar um argumento condenatório. A prova, ela deve ser ainda objeto de um filtro, né? Esse filtro é interessante porque nós temos várias formas de diferenciar as etapas, desde a etapa referente à questão empírica até a etapa normativa. Isso quer dizer, então, que tudo que é empírico, em termos, por exemplo, de fonte, o testemunho tem como fonte a memória da pessoa, se transforma, ao final, naquilo que é valorativo normativo, e em especial descrito em forma de argumento. Então a prova vai ser um escrito na minha sentença, um capítulo da sentença, afirmando que houve ou não um fato por intermédio de provas. O fato, por esse motivo, é um fato normado. Então, o filtro pode ser também aquele que canaliza a atividade probatória da parte. Vamos lá. Nós precisamos, então, identificar a relevância, né? A relevância jurídica de um fato para ser decote a fim de aplicar, por exemplo, um artigo de lei, é descrito na causa de pedido da petição inicial, que nós nos referimos a tema probando. Mas em penal nós não nos contentamos com o estado de asserção. É necessário, além do estado de asserção, também elementos de informação que acompanhem de maneira correta e de acordo com o ordenamento jurídico os elementos que estão descritos na petição inicial. Então, em processo penal não basta a afirmação na petição inicial, nós precisamos de um plus, nada que não venha com um elemento a mais. Então, por exemplo, não pode ser uma denúncia baseada apenas em termo de colaboração premiada, nós precisamos de um plus porque o parágrafo 16 do artigo 4º da Lei 12.850, que é a lei que dispõe, que regula a criminalidade organizada, fala que elementos colhidos apenas e tão somente em sede de colaboração premiada não tem força suficiente para amparar uma denúncia, uma medida cautelar e muito menos não tem força para justificar uma providência condenatória. Precisamos então identificar a relevância, passando pela relevância a admissibilidade, a aplicação, por exemplo, da teoria das provas ilícitas, né? São vedados no processo provas, elementos obtidos por meios ilícitos. Então, relevância, petição inicial e elementos de informação. Além disso, a admissibilidade, conformidade com a Constituição da República e com as leis, vedada prova ilícita, ilegítimo e irregular. E, além disso, o confronto, né? O confronto ele é precedido do que se denomina de confiabilidade. Então, eu tenho relevância, né? Admissibilidade, confiabilidade e confronto. A confiabilidade diz respeito ao acatamento ao devido processo legal para fins de justificar uma prova. Então, a confiabilidade ou fiabilidade, como diz o professor Geraldo Prado, a fiabilidade, o encontro, né, o liame, tanto empírico quanto normativo, diz respeito à genética da prova, desde sua fonte e correção do devido processo para fins de sua formação. Além da fiabilidade, eu preciso do confronto. O confronto é o debate efetivo, o contraditório, porque, afinal, processo para ser processo, conforme a Constituição, dentro dos lindes do sistema acusatório, é aquele que é submetido a debate. Aos amigos que chegaram até aqui, lembrem de dar o like, curtam aí o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, aperte no sininho para atualizar todas as informações que nós inserirmos e também assistam os demais vídeos, tá? Muito obrigado por estarem até aqui, um abraço e até a próxima. Valeu!